Olá, peregrina, olá, peregrino, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou o Marcos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de mensagem bíblica aqui no canal do Peregrino. É como eu sempre digo, para mim é um prazer muito grande ter você aqui comigo. Você que não conhece o canal do Peregrino, está chegando agora, seja muito bem-vindo. E olha, já faço aqui para você um convite, venha somar conosco, junte-se a nós. Não se esqueça aí de ativar esse sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E na descrição eu vou deixar para vocês, como eu sempre faço, o endereço para vocês poderem encontrar o Peregrino nas demais mídias sociais. Tem aí o perfil do Facebook, do Instagram, do Twitter e um canal do Telegram. E vou deixar um link de uma novidade. Agora nós estamos postando diariamente um podcast, uma mensagem em forma de áudio para que você possa estar interagindo, ouvindo. Às vezes você está no trânsito, no ônibus, você prefere ouvir do que ver vídeo. Então diariamente tem ali algumas mensagens no podcast para você poder acessar. Inicialmente nós já estamos disponível na plataforma da Anchor e do Spotify, mas em breve nós também estaremos no Google Podcast, na Apple Podcast e em outras ferramentas que você pode estar acessando também. Então eu vou deixar para você aqui um link do Spotify, onde você pode acessar o canal do Peregrino Cristão e a partir daí você tem acesso aos áudios que estão ali, ok? Então vamos caminhar junto. Se inscreva aqui no canal e siga também o Peregrino nas demais mídias sociais. Amém? Pois bem, eu quero falar aqui nesse vídeo para você sobre a oração. Vamos conversar um pouco aqui sobre a oração. A oração, eu creio que é uma ferramenta extremamente poderosa e há uma promessa maravilhosa de Cristo Jesus em relação à oração que ele deixou para nós. Embora algumas pessoas digam, né, não há poder na oração, o poder está em quem faz, que é Deus, que recebe a oração, sem sombra de dúvida, eles estão corretos, claro, mas eu acredito sim que este canal que nos conecta direto ao trono de Deus é extremamente poderoso. E toda vez que nós utilizamos isso, toda vez que nós fazemos uso desta ferramenta, nós nos aproximamos cada vez mais do nosso Pai. Nós desenvolvemos a nossa relação com Ele. A vida espiritual nossa, ela está diretamente ligada à nossa qualidade da oração que nós temos. E essa oração, ela pode não só transformar a vida de pessoas, nos mudar de dentro para fora, ou outras pessoas que estão no nosso convívio, como também as circunstâncias em qual nós estamos inseridos. Agora, para que isso haja efeito, é importante orarmos da forma correta. E aí você pode estar se perguntando, mas Marcos, então significa dizer que há uma forma correta de orar? Ou seja, você tem que estar no seu quarto com a porta fechada, orar em voz alta, em silêncio, com a luz apagada, com fundo musical? Ou será que eu posso orar deitado no chuveiro, no banheiro, no ônibus, indo para o meu trabalho, no meu trabalho, na minha escola? Como que funciona isso? Será que eu tenho que estar de camiseta, sem camisa, de calça, de terno, gravata? Olha, eu quero dizer para você que, na verdade, isso pouco importa. Não existe um lugar, não existe uma situação, não existe sequer mesmo uma posição corporal para entrarmos na presença do Senhor. Agora, o que importa realmente é que Ele quer ver a nossa intenção do nosso coração, a nossa sinceridade e a nossa humildade diante do Pai. No entanto, eu quero falar para você nesse vídeo sobre alguns erros, ou vamos chamar assim, alguns vícios que as pessoas podem cometer, ou que nós podemos cometer ao orarmos, e que isso, sem dúvida alguma, atrapalha a nossa oração. Muitas das vezes impedindo até, inclusive, de que o nosso clamor seja atendido por Deus. Então, você que gosta de anotar, você pode aí ir relacionando, mas vamos falar aqui de pelo menos 6 erros, ok? O primeiro deles seria nós orarmos com um coração ansioso ou então um coração preocupado.
A preocupação e a ansiedade, eles são sentimentos cada dia mais comuns na vida das pessoas. Nós nos preocupamos com o nosso trabalho, nós nos preocupamos com a nossa família, nós nos preocupamos com a nossa escola, nós nos preocupamos até com a nossa qualidade de vida. Sem contar que vivemos ansiosos porque simplesmente nós temos receio e medo daquilo que vai acontecer amanhã. Se eu vou ter condições de pagar aquela conta que vai vencer, aquele boleto que vai vencer, ou se sequer eu vou ter dinheiro para comprar o pão para pôr na mesa da minha casa. E o problema é que muitas das vezes toda essa inquietação, toda essa angústia que toma conta do nosso coração, ela nos atrapalha demais no momento em que nós vamos orar. E nós não conseguimos nem sequer nos concentrar em nossas orações. Muitas das vezes essa preocupação, inclusive, ela chega ao ponto de nos afastar totalmente de Deus. Nós somos tomados por essa inquietação de tal maneira que nós chegamos até a esquecer de orar. E é por isso que nós estamos vivendo dias na nossa sociedade em que cada vez mais nós temos pessoas entrando em quadros de depressão. Muitas delas chegam até a conseguir conquistar bens materiais, têm uma vida afortunada, conseguem alcançar status, mas por dentro são pessoas tristes e pessoas vazias. E isso se deve ao fato de que cada vez mais a vida espiritual delas está sendo totalmente comprometida pela ansiedade e pela preocupação. Bom, elas estão muito longe do Senhor, longes ao ponto de sequer conseguir buscá-lo. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida, não é isso que Ele espera de nós. Ele quer que nós nos coloquemos diante da sua presença em oração e sempre confiantes e cheios de fé, independente das lutas, independente das circunstâncias, independente do cenário que esteja ao nosso redor. Eu quero ler para você aqui aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, no capítulo 4, entre os versos 6 e 7. Olha o que diz o texto bíblico. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas, contudo, pela oração e súplicas e com o coração e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu quero que você saiba que Deus conhece todos os nossos problemas. Ele conhece todas as nossas dificuldades e limitações. Ele sabe cada uma das nossas preocupações. E por isso é que Ele espera que nós sejamos sinceros e contemos tudo para Ele. Até mesmo quando nós temos dificuldade de confiar nele e até de ter fé. E eu tenho certeza absoluta que quando você se colocar diante de Deus com humildade, sinceridade no seu coração, Ele vai te ouvir e vai acalmar Ele para você. O segundo erro que nós devemos tomar cuidado ao orarmos é orar sem confiar na vontade de Deus. Nós devemos sempre ter em mente que Deus tem planos para as nossas vidas, mas a vontade de Deus nem sempre está alinhado, em acordo com as nossas vontades. Olha o que diz o texto de João, capítulo 15, no verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Marcos, então isso significa dizer que eu posso pedir a Deus tudo o que eu quiser, que Ele vai me dar? É exatamente isso que o texto está querendo dizer? Não, presta atenção. Se você está pedindo alguma coisa ao Senhor que não está alinhado àquilo que Ele quer para a sua vida, certamente Ele não vai te dar. O problema é que muitas pessoas não conseguem entender isso daí e quando elas não são atendidas, elas ficam até irritadas com Deus. Mas você precisa entender que a Bíblia nos ensina
que a vontade do Senhor para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Então, você precisa começar a orar confiando que o desejo e os planos de Deus para você são muito melhores e muito maiores do que os seus. Na passagem bíblica que eu citei aqui de João 15:7, você precisa entender que a palavra permanecer significa viver, habitar, permanecer dentro. Ou seja, quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, você começa a conhecer cada vez mais o coração de Deus. E aí você vai ter uma noção mais clara daquilo que Ele quer para a sua vida. E aí quando você for orar, você vai ver que Ele vai te dar a direção do que você precisa fazer e do que você tem que fazer. E aí o resultado disso, inclusive para a sua vida, vai ser até uma vida mais leve, suave e mais feliz, porque você vai viver no centro da vontade, do propósito de Deus. Terceiro erro que nós cometemos ou podemos cometer quando oramos é orar sem glorificarmos a Deus. Seja sincero. Quando você ora, para que você ora? Você ora para receber bênçãos, para pedir bênçãos para Deus, ou você ora para honrar o nome do Senhor? Se você escolheu aí a primeira opção, eu sinto muito te dizer, mas certamente a sua oração não vai ser ouvida por Deus. Vai até o texto de Tiago, capítulo 4, verso 3, que você vai ver isso que eu estou te dizendo. Por quê? Porque uma das coisas mais importantes que nós enfrentamos na oração é que se o nosso pedido for para glorificar a nós, o nosso lado egoísta, e não glorificar o nome de Deus, isso não agrada a Deus. Tudo aquilo que nós devemos pedir a Deus é para glorificá-lo. Vamos refletir um pouco aqui sobre uma situação que aconteceu com o rei Ezequias. O rei Ezequias, quando ele ficou sabendo que um grande exército inimigo de Israel invadiria aquela nação, ele então desesperado e sem ter mais ao que recorrer, ele orou de um coração sincero. E veja só o que ele orou. O texto de 2 Reis 19:19 nos revela a oração de Ezequias. Ele disse o seguinte: agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Ezequias aqui não estava pedindo nada, nenhuma glória para ele, nem tampouco para Israel, mas para o nome do Senhor. As respostas às orações devem sempre honrar a Deus e glorificá-lo. Esta é, sem sombra de dúvida, uma das principais razões, inclusive, pelas quais nós iniciamos as nossas orações em nome de Jesus. Porque como nós vimos no texto que nós lemos de Mateus, Cristo garantiu aos seus discípulos que tudo lhes seria dado se permanecessem no Senhor. Então, não se esqueça, a oração que é oferecida em nome de Cristo Jesus, para a glória dele, essa sem dúvida é a oração que Deus pode responder. O quarto erro que nós podemos cometer em nossas orações é focarmos somente em bênçãos materiais. Nós cristãos temos a mania de dizer que somos abençoados quando coisas boas acontecem na nossa vida. E sem que a gente perceba, nós acabamos comparando esses momentos felizes de sucesso pessoal ou então de alguma coisa que eu recebi com Deus derramando bênçãos sobre nós. É claro que isso são coisas boas que Deus tem para a nossa vida, mas esses prazeres, eles não são a maior prioridade de Deus. Por mais que seja muito bom recebermos bênçãos, nós não devemos achar que o poder de Deus se resume a isso. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 14, versos 17 e 18. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Isso significa dizer, meu irmão, que focar
todas as suas orações nas bênçãos materiais que Deus pode te oferecer, é um erro muito grave. Existem coisas mais importantes que o Senhor derrama sobre a sua vida. Por exemplo, a unção do Espírito Santo sobre você. Ou então, neste momento de pandemia, o fato de você ter saúde, estar vivo, acordado hoje. Livramentos diários que Deus faz. Ou então a simples força que Ele te dá de você seguir adiante. E principalmente, o mais importante de todos eles, a salvação conquistada por Cristo Jesus na obra da cruz. Então, lembre-se, existem mais bênçãos sobre a sua vida do que você pode simplesmente imaginar. Então, seja grato. Quinto erro que nós podemos cometer ao orar é nós orarmos de forma religiosa. Existem pessoas religiosas e que elas acreditam, aprenderam e foram ensinadas a acreditar que se nós não dissermos todas as palavras certinhas, se nós não estivermos na posição correta ou então no lugar adequado, que Deus não vai ouvir as orações. Porém, isso é uma grande mentira e vai contra os ensinamentos bíblicos. Entenda isso de uma vez por todas. Deus não responde nossas orações com base em quando oramos, onde estamos, em que posição que o nosso corpo está. Não, as Escrituras garantem isso. Vamos ler aqui o que está escrito na primeira carta de João, no capítulo 5, entre os versos 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Aqui não fala que você tem que pedir de que forma, de que maneira, aonde, e quando. E aí ele continua, e se sabermos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. A oração, ela não é uma fórmula mágica em que você sempre tem que dizer palavras certas e pronto. Não, não. Ela também não tem que ser uma repetição, como uma reza. Aquelas que é passada de geração em geração, como se aquilo fosse o único jeito que você tem de se aproximar de Deus. Olha só o que Jesus falou sobre essa questão da reza. Presta atenção. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como se fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Isso daqui está escrito em Mateus capítulo 6, versos 7 e 8. Ora, então significa conversar com o Senhor é ter intimidade com Ele, sem grandes formalidades. É como se nós estivéssemos aí diante de uma autoridade na terra? Não, não, não. É claro que Deus é o Rei do universo, é o Senhor dos senhores. Devemos a Ele toda a honra, todo o respeito, mas presta atenção, acima de tudo, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso melhor amigo. E para você falar com o seu pai, com o seu melhor amigo, você desenvolve com ele relacionamento de intimidade. Você não fica com formalidade. Formalidade você usa com as autoridades da terra que precisam disso porque tem ego inchado. Deus quer a tua honra e o teu coração sincero. Sexto erro que nós podemos cometer ao orarmos é nós não ouvirmos a voz de Deus. Esse, com certeza, é o erro mais comum que nós cometemos quando oramos. Nós estamos tão preocupados em falar com Deus, às vezes oramos com pressa, correndo, e aí tem a luta, tem a ansiedade, tem os problemas, que nós esquecemos que nós devemos parar um pouco para ouvir a voz de Deus. A oração, ela não é um monólogo onde você dobra o teu joelho e você simplesmente fala com Deus. Não, mas Ele quer falar conosco. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E ouvir ao Senhor é algo que exige disciplina e prática.
É muito difícil ouvir a voz de Deus quando simplesmente estamos ouvindo todas as coisas ou as outras vozes ao nosso redor. É por isso então que é importante, sim, aí sim é importante, você procurar ficar atento àquilo que acontece no seu interior. Pois Deus quer falar ao nosso coração e Ele quer nos trazer pensamentos, ideias à nossa mente sobre algo que Ele quer que nós façamos. E além da oração, Deus também fala conosco através da Bíblia, que foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. A única coisa que nós precisamos fazer, então, é decidir falar menos e ficarmos mais atentos àquilo que o Senhor tem a nos dizer. Amém? A oração, ela é uma das principais formas de termos um relacionamento íntimo com Deus. A Bíblia diz que a oração de uma pessoa obediente e que ama ao Senhor é poderosa. Tiago 5,16 fala isso. Por isso, busque ser fiel e não cometa esses erros que nós elencamos aqui durante esse vídeo, quando você então for orar, porque eles com certeza poderão atrapalhar a sua comunicação com Deus. Eu quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o final, dizer que a minha oração para você é que essa mensagem possa realmente te trazer conhecimento, orientação, que você procure, assim como eu, policiar na hora de orar, para que nós possamos toda vez que conectarmos com Deus, que aquilo que nós formos falar com Ele chegue direto ao trono do Pai e de lá a gente receba a orientação para o que nós devemos fazer em nossa vida. Que Deus abençoe você poderosamente, que você tenha uma semana de vitória e, se Deus quiser, até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Peregrino.